com as vossas Bíblias abertas, livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 16. Amém? Versículo 1 diz assim, ó. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. 3. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Versículo 6. E ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. 7. Mas ide, uma ordem imperativa, ide, dizei a seus discípulos, vírgula, e a Pedro, vírgula, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali os vereis, como ele vos disse. Amém? Irmãos, eu tem horas que, quando medito na palavra, eu creio que acontece com muitos dos irmãos. Já li esse texto, reli, passei, repassei. Mas tem horas que uma vírgula te chama a atenção. Tem hora que um ponto e vírgula, ela esclarece algumas coisas de dúvidas que pernoiteia muitas das vezes o nosso entendimento. E eu me maravilhei quando eu estava lendo a respeito disso, porque esta noite quem estaria pregando era minha esposa, mas devido a um trabalho que ela está tendo e subir uns projetos que ela tem, vai até meia-noite, meia-noite e meia. Falamos com o Glaube e coube a mim estar aqui nesta noite. Mas como eu estava falando, eu me deparei com esse capítulo 16 de Mateus, ou perdão, de Marcos, e me alegrei muito quando eu comecei a lê-lo, porque do versículo 1 ao versículo de número 8, nós atentarmos bem para a leitura a qual está expressa diante da Bíblia, nós encontraremos que há um triunfo sobre a morte. E o contexto descreve que estas mulheres vão ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã com a intenção de ungir o corpo do Senhor. Elas encontram a pedra removida e um anjo que anuncia que Jesus ressuscitou. Que coisa linda! É saber que Deus cumpre em sua palavra a realizar em nossas vidas. Mas o que me chamou a atenção disso tudo foi o versículo de número 7, que ele diz: mas ide, e dizei a seus discípulos. Aí ele bota, e a Pedro. Paramos para analisar aqui
com o tema desta noite, dessa mensagem, e a Pedro. O Evangelho de Marcos, ele registra que, após a ressurreição do Senhor, um anjo disse para aquelas mulheres que fosse até os discípulos e contasse a maravilha que elas acabaram de ver, notificar. E que não guardasse somente para ela, mas que fosse aos discípulos e contasse toda a maravilha que ela acabara de ver. Só que o anjo disse: pare um pouco, avise a Pedro. Mas qual é o motivo do anjo dizer: avise a Pedro? Qual é o motivo no tocante de expressar esta fala diretamente a Pedro? Não poderia ser assim, ó, avise a João, o discípulo amado, que dormiu sobre o meu peito, que eu já ressuscitei. Não poderia ter dito assim, desta forma. Avisa a Dídimo, a Tomé, que é Dídimo, o incrédulo, que eu já ressuscitei e que estou indo adiante, conforme eu disse, para a Galiléia, para ter convosco. O que me chama a atenção é que quando o anjo diz: avise a Pedro, isso enche os meus olhos de alegria. Por quê? Porque Pedro cometeu um grande pecado 3 dias antes desse evento da ressurreição. Tão grande pecado que, se nós olhássemos, impediria que o Senhor confessasse diante dos anjos de Deus. Por quê, pastor? Você pode me perguntar. Porque Pedro negou o Senhor diante dos homens. E lá em Lucas 12, 9 diz: se não me confessares diante dos homens, também não confessarei diante dos anjos de Deus. Aí me chama a atenção. Pedro não confessou ao Senhor diante dos homens, nem diante de uma grande, daquela humilde criada, quando ele vai se aquecer naquela fogueira, aonde aquela fogueira só aquecia somente o corpo físico, mas não aquecia a alma, não aquecia o espírito, para observar o julgamento de Cristo, ele nega Jesus naquele exato momento, diante dos homens. Porque aquela senhora pergunta, diz para ele bem assim, desta forma: eu vejo que tu és um deles e que tu andava com ele. Ele disse: não, eu não, nunca fiz isso, nunca passei por isso, nem o conheço, não sei nem quem é. Mas aí é que me chama a atenção, irmã Célia, é que Jesus não esqueceu Pedro no momento das suas fraquezas. É que Jesus não esqueceu Pedro diante da sua negação. Não é diferente nos dias atuais de hoje. Nós erramos, somos falhos, somos pecaminosos, pecadores. E o Senhor diz assim: ei, eu não esqueci de você. Eu estou de olho em você. Você está sobre a menina dos meus olhos. Então, eu não deixarei que nada aconteça contigo. E isso me alegra muito quando eu leio isso. Por quê? Porque o Senhor queria algo que fosse, ou que acontecesse com Pedro daquele dia em diante. É o que Deus quer muitas das vezes conosco, quando muitas das vezes, diante da prova ou as circunstâncias, esquecemos dele. Mas, pastor, tem crente que é desta forma. Jesus só é bom para ele quando está abençoando. Quando Jesus leva ele para um estreito, para um deserto, para uma adversidade de circunstâncias financeiras, ai, irmão, automaticamente ele esquece de Cristo. Ele prefere buscar no Egito do que esperar a provisão de Deus.
Lá em Hebreus, se não me falha a memória, é 10:35, diz, ou é 11:35, se eu não me engano é 10:35, diz assim, que a espera, ela tem uma recompensa. Diante da... norteado, Pedro entrou, como se diz assim, em um ringue de boxe e foi tomando logo um soco que deixou ele desnorteado. Mas antes disso, nós fomos detalhadamente observar a história. Pedro está dizendo uma coisa que me chama bastante atenção. Antes de Cristo ser conduzido ao Gólgota, ele diz para Jesus Cristo que não largaria Jesus, estaria ali do lado. Se possível for, daria a própria vida dele por Cristo. Afoito, emoção. E Jesus tem que repreender Pedro assim, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás. Agora eu passo adiante e eu começo a ver, irmã Célia, que se 3 dias após a morte do Senhor, Pedro estava calado porque tropeçara, mas o Senhor não esqueceu. Imagina aí, nessa viagem que o Senhor me levou nesta tarde, Cristo crucificado, morto, sepultado. Imagina agora o coração de Pedro. Não fala com ninguém, não responde nada com ninguém, senta-se abatido, apático, separado dos discípulos. Dentro da sua alma, um questionamento tremendo. Isso é grifo meu. Mas, rapaz, tu não prometera? Tu não foi tão valente de arrancar a espada da bainha e cortar a orelha de um soldado, de um serviçal da casa de Caifás? E agora tu está desta forma, cabisbaixo, abatido, como diz, acabrunhado. Olha a situação de Pedro agora. Pedro, por mais que João, o amado, chamasse Pedro para uma conversa, Pedro não estava para diálogo nenhum, porque a sua alma estava cortada. É como se ele dissesse assim: minha vida perdeu o sentido. Eu o neguei. Mas aí é assim que eu me vejo muitas das vezes, quando eu estou sem força. Ele disse: Senhor, eu te prometi que eu ia fazer isso, e quando não dá para me fazer, a minha alma se abate, e eu fico sem força para entrar diante de Deus e confessar que eu errei, que sou falho. Mas Ele quer nos ouvir, porque Ele sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas debilidades, e muitas das vezes nós ficamos acabrunhados lá no canto, sem poder falar nada, e sendo comido pelaquela situação de que você prometeu e não conseguiu cumprir. O Senhor te conhece, o Senhor sabe como tu és, sabe a tua alimentação, os teus limites. Aí o Senhor chega para Pedro, assim, é como se dissesse assim: Pedro, eu estou mandando te avisar para que tu tenha, para que tu creia que a minha palavra ainda vai cumprir na tua vida. Pedro, creia que o propósito que eu tenho para com a tua vida será cumprido na íntegra. Não foi porque tu me negaste, porque eu te avisei. Se eu não te avisasse, tudo bem, eu te avisei. Eu sei que tu é impossível, que teu temperamento é explosivo, mas eu te conheço, Pedro. Traduzindo para o nosso dia, existe Pedro na nossa vida? Tem momento que existe um Pedro.
E o Pedro, de vez em quando, que ele quer saltar. Tem hora que ele quer extravasar. E você segura o Pedro assim, coloca ele dentro de novo, lá no velho homem, segura lá, não deixa ele vir para o novo homem, não. Porque acontece, não tem como não acontecer. Aí eu acho lindo, Mancélia, é que o anjo diz o discípulo, e a Pedro. Isso me emociona, me alegra, falta-me palavra para expressar a grandeza do conteúdo da história, do retórico da vida de Pedro, em relação ao que o Senhor está dizendo. Levanta-te, Pedro. Eu ainda sou o mesmo. Eu não mudei. Apenas eu fui tragar a morte na vitória. E fui buscar a chave da morte e da vida. E eu tenho ela na mão. E estou pronto, Pedro, para te dar autoridade, Pedro. Eu estou pronto para tu marchar de cabeça erguida, avante, vencendo os desafios que serão propostos sobre a tua vida, porque eu mandei te avisar e te chamar, Pedro. Avisa que eu estou vivo. Avisa, Pedro. Você seria capaz e diante das circunstâncias que te envolvem, os projetos de lutas, de tribulação, mesmo que você já tinha negado, e se aproximar dele outra vez e dizer: eis-me aqui, eu estou pronto, perdoa das minhas fraquezas. Quando queremos nos aproximar do Senhor, ainda que pareça haver uma grande distância, nós vamos nos sintonizar. E nessa sintonia, nós iremos tirar força de onde nós não temos para chegar até Ele. E é tão fácil. É só dobrar o joelho. É só confessar a Ele. Como disse o pastor, a dívida ela foi cravada na cruz do Calvário. Então não tem como você ficar distante daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então, tenhamos força e vamos até Ele. Devemos sempre nos lembrar que a palavra que foi dita foi: avisa Pedro que eu ressuscitei. São os Pedros das vidas atuais que Deus está dizendo: avisa aos Pedros que eu os perdoei e que estou pronto para enviá-los outra vez. E quantas vezes eu quiser enviar, os Pedros irão. Mesmo nas suas fraquezas, Deus está dizendo: lhe enviarei, Pedro. Mesmo que você diga que não tem capacidade, Deus está dizendo: eu vou te enviar, Pedro. Porque quem te capacita sou eu, Pedro. Não adianta. Ainda que muitas das vezes queiram lhe fazer tropeçar. Mas o Senhor está dizendo para ti nesta noite: eu me lembro de ti. E eu sei como tu és diante de mim. Não existe outra pessoa que te conheça melhor do que você mesmo, a não ser eu. Eu estou pronto. Então, se apronte nesta noite. Porque o Senhor, que atraiu Pedro, é o mesmo Senhor que te atraiu pela cruz. E se ele te atraiu hoje pela cruz, ele está dizendo para ti nesta noite: você, que muitas das vezes
achou que não tinha capacidade e que não conseguiria firmar no propósito a qual designasse diante da minha presença. Eu venho hoje lhe dar força. Venho lhe colocar de pé, porque eu sei das tuas necessidades. E por isso eu quero fazer algo novo na tua vida. Meu irmão e minha irmã, lembramos que o Senhor, no partir do pão, em, em cujo nosso coração, ou cujo coração dos discípulos também estavam, porque eu acho lindo que na última ceia, no partir do pão, é uma coisa que até hoje eu quero entender e compreender, porque a Bíblia não relata isso, irmã Célia. Porque na última ceia, depois que ele partiu o pão, cantaram um hino, cantaram um louvor e depois foram para o Getsemane. Tu já se perguntou qual foi esse louvor cantado naquele dia? Eu queria saber que tipo de louvor foi entoado. Será se foi o 26 da harpa? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Será se foi esse? Ou será se foi aquele 33 ou é 36? Da linda pátria estou bem longe, cansados. Será se foi esse? Sabemos. E Jesus está dizendo para Pedro: eu tenho um cântico novo. Eu tenho um louvor novo para tu entoar, Pedro. Por isso eu quero te dizer, ide, uma vocação, ide, uma determinação, vá, porque eu quero te ver na Galileia, Pedro. Eu quero falar contigo na Galileia, Pedro. Assim como eu avisei a vós antes, que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores, mas no terceiro dia ressuscitará. Estou vivo, Pedro. Agora eu quero falar contigo, Pedro. Eu quero trazer uma notícia nova para a tua vida, Pedro. Para você que é Pedro nesta noite. O amor de Deus, este amor que muitas das vezes é imensurável e que nos constrange muitas das vezes. Ele não diminuiu, ele só acrescenta cada dia mais sobre a tua vida. Hoje, é fácil eu dizer eu amo o Damião, amo a Célia. Difícil é nos aproximarmos dele quando estamos em pecados, quando estamos distantes do Senhor. Precisamos nos despertar nesta noite. Como está escrito lá em Efésios 5,14, de desperta tu que dorme. Despertar nada mais, nada menos é dizer assim, levanta-te, Pedro. Ergue-te, Pedro. Coloca-se de pé, Pedro. Porque eu ainda tenho coisas novas para a tua vida, Pedro. Para mim finalizar nesta noite, irmão, o Senhor não abandonou Pedro. Tampouco o Senhor irá abandonar você. O Pedro hoje significa eu, você, a minha casa e a tua casa. E Jesus hoje quer entrar na casa dos Pedros para mudar a história de Pedro. Assim como aquelas mulheres dedicaram o seu dia para ir embalsamar o corpo de Cristo, assim o Senhor todos os dias
tem uma história nova para mim e para tu. Eu e você temos histórias novas de Deus para serem contadas. Só estarmos, Pedro, respirando é uma dádiva de Deus. Andarmos é uma dádiva de Deus. Falarmos é uma dádiva de Deus. Quantos queriam andar e não pode? Falar não pode. Ouvir não pode, mas você pode. Se coloque de pé, Pedro. Porque tem um novo propósito de Deus para sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.